Desacordos comerciais fazem parte da rotina de diversos estabelecimentos de vendas. E no passado, o problema geralmente ocorria mesmo quando dívidas eram cobradas. Se as duplicatas fossem protestadas, então os ânimos se alteravam e a conversa podia subir de tom. Nessa hora costumava chegar a turma para apaziguar os nervos, mas nem sempre havia tempo para o diálogo, como um caso que gerou muita revolta e comoção na cidade em abril de 1971, quando o gerente e o contador da White Martins foram baleados por um mecânico aqui em Maringá, após suas dívidas terem sido executadas. Tudo aconteceu muito rápido, no balcão da própria empresa. Ele falou, o que você é aqui? Ele virou para ele e falou, eu sou o gerente. Ah, foi só falar, ele afastou, 2 passos para trás, enfiou a mão aqui. No que ele enfiou a mão, o gerente já viu que ele ia sacar um revólver, e nós também, né? Nós estávamos 3, assim. O gerente já foi em cima dele, porque ele já viu que ele sacou o revólver. Nessa que ele foi, o camarada agachou assim e atirou, porque o gerente já vinha em cima dele. Mas antes, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Assim, toda semana, você recebe de graça os nossos novos episódios, ok? Preparados para saber mais sobre o assassinato de Ayrton Zaninotto, gerente da White Martins, aqui em Maringá? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Fundada no Rio de Janeiro em 1912, a White Martins surgiu como a primeira fábrica de oxigênio do Brasil. Auxiliando no desenvolvimento industrial do país, cresceu e se expandiu com unidades comerciais e postos de distribuição em várias localidades. Com diversos produtos e vislumbrando zonas em fase de expansão e industrialização, a White Martins inaugurou a sua filial em Maringá no dia 1º de julho de 1966. Essa empresa, para a cidade de Maringá e para o Brasil estou falando, você pega o lugar mais inóspito do Brasil, que tenha 20 moradores lá, mas tinha um hospital lá, que precisasse de oxigênio, ela estava lá, ela ia levar esse tubo lá. Nossa Senhora, o catálogo era dessa altura aqui o catálogo. Pensa aí em produto, o que eu vou falar para você, produto? Pensa você entrar numa grande oficina, numa fábrica, o que você vê lá dentro de maquinário, tanto aqueles tornos mecânicos, né, que você conhece, que pesa 5 toneladas, 8 toneladas, o peso dele, né? E uma furadeira, enfim, o que você vê numa oficina mecânica hoje, tudo que tem lá dentro ela vendia, e mais produtos 3M. O que é 3M? 3, letra M, Minnesota Mercantil e Manufatureira, que ela era de Minnesota, nos Estados Unidos. Inicialmente, a White Martins instalou sua unidade na cidade, na então Avenida das Indústrias, hoje Bento Munhoz da Rocha Neto. Depois, foi transferida para a Avenida Mauá, ao lado da Indústria de Bebidas Virgínia. Operou também na Avenida Brasil e, por fim, atendeu na Avenida Colombo. E foi justamente quando funcionava na região de maior movimentação de pessoas, ou seja, a Avenida Brasil número 4922, que o atentado contra o seu gerente aconteceu. A tragédia foi fruto da cobrança de uma duplicata de um dos clientes da empresa. Na verdade, o protesto dela no cartório. Para você que é mais jovem, a gente vai explicar. A duplicata era um documento onde ficavam registradas as compras a serem pagas a prazo nos estabelecimentos comerciais. O cliente assinava cada compra,
assumindo o compromisso de honrar aquela dívida. Quando a dívida não era paga, havia um período de cobrança tradicional, com ligações e até mesmo visitas, para tentar liquidar a pendência. Não havendo retorno, as empresas tinham suas políticas próprias, mas ao final de determinados períodos, costumavam levar para a justiça acionar formalmente os devedores. Era quando as duplicatas ou títulos acabavam protestados junto aos cartórios. Nelson Camacho integrava a carteira de cobrança da White Martins em Maringá. E ele explicou que a empresa tinha uma orientação clara. Dívidas não pagas há mais de 6 meses deveriam ser protestadas. Então, no início de 1971, ele, junto dos demais funcionários, levaram por volta de 50 duplicatas ao cartório de protestos aqui em nossa cidade. Por praxe, nessa fase a maioria das dívidas acabava sendo paga sem grandes problemas. No entanto, o improvável aconteceu quando chegou no balcão da White Martins o mecânico José Rocha, proprietário da oficina central, que ficava na Avenida Paraná. O camarada chegou lá na empresa, lá, logo que nós abrimos depois do almoço, e com uma duplicata na mão. Nós sabíamos que ele veio reclamar alguma coisa. Ele entrou lá tal e perguntando quem era o gerente. Ele queria o gerente, né, lá. E o gerente, a sala dele era em cima, no mezanino. E a gente não via se ele estava lá ou não, porque a entrada era por um outro lugar, né? Que ele chegava lá, subia e a gente ocupava o térreo, né? Então o camarada chegou lá, de cara, chegou no balcão, a minha mesa é encostada no balcão, porque eu era da carteira de cobrança, eu que mexia com duplicatas, exatamente onde que ele veio reclamar, né? E ele chegou no balcão perguntando quem era o gerente. Primeiro ele queria saber do gerente, gritando lá e xingando. O contador, seu Luiz Cossi, que estava na mesa logo atrás da minha, porque era uma sequência, né? Elas vinham dispostas assim, dependendo da continuação lá do serviço, né? Então ele chegou lá, de repente, parou lá no balcão, o seu Luiz Cossi, escutando ele falar, porque ele gritava, falava alto, quem que é o gerente com a duplicata na mão, o seu Luiz falou, Saba, manda aqui para mim que eu quero ver o que é isso. Ele já sabia que o cara vinha reclamar, né? Segundo a imprensa noticiou na época, José Rocha tinha 58 anos e morava em uma chácara no prolongamento da rua Santa Isabel. Natural de Jacaraci, na Bahia, era filho de Geraldino Alves da Rocha e Arlinda Alves da Rocha. Por volta das 13 horas e 15 minutos do dia 16 de abril de 71, José Rocha foi tirar satisfações na White Martins. No escritório da empresa, procurou pelo gerente da unidade, Ayrton Zaninotto. Ele levantou a camisa, na hora, o gerente foi se salvar lá do tiro, né? Eu do lado fui o primeiro que virei, pam. Nisso o contador também vinha caindo já baleado. O gerente afastou, eu mal vi ele assim, suando assim, mas escutei um tiro, ele afastou de pé, não caiu. Eu no cano do revólver pedindo para o seu José Rocha soltar. Ele não soltava porque ele achava que a gente também ia atirar nele, e a gente falava, seu Zé, solta o revólver aqui para ninguém se machucar aqui, solta aqui que nós só queremos revólver, vamos parar, o senhor vai embora. Foi o que eu falava para ele, né? O senhor vai embora e nós encerramos. Ele soltou o revólver, eu peguei, me afastei, dei o revólver para outro. Nisso que ele me deu o revólver, ele já ia caminhando para pegar a porta para ir embora, porque estava 20 metros, 10 metros a porta da saída da rua. E na porta da rua, no primeiro estampido que ele deu, já ficou o povo, os vizinhos do lado de frente, um tiro dentro de um imóvel fechado, o som vai lá para fora, né? Então a rua já estava repleta, até policial que estava lá perto passando já estava na frente. Segundo depoimentos da época, o valor da promissória protestada era de 106 cruzeiros, mais ou menos metade de um salário mínimo,
Em uma comparação prática, o disparo levou Ayrton Zaninotto à morte no Hospital Santa Rita, às 16 horas e 25 minutos. O médico Alfredo Garcia registrou como causa da morte parada cardíaca, devido à hemorragia interna. Ele tinha um carmanguia, daqueles vermelhinhos. Me parece que nós fomos no carmanguia dele e alguém foi dirigindo, porque eu fui também atrás. Fui com ele e ele só falava assim, tá ardendo, e suando, aquilo já estava ensopado. Mas nada de sangue assim jorrando, não, só um buraquinho assim que onde acertou aquilo, ele já por dentro, ele já estava muito mal, né? Pela Curitiba tinha uma porta grande de entrada, paramos o carro lá na frente, eu segurando no braço dele só porque ele andava a passos largos, porque ele queria ser atendido rápido. Suando, a camisa dele estava ensopada de suor. Eu fui segurando com ele, entrei com ele assim, as enfermeiras que estavam passando lá na hora, a primeira que estava passando, mas passando no corredor, porque não era atendimento. Era um corredor, as salas do hospital era tanto à direita como à esquerda. Passou uma enfermeira, eu falei, escuta, esse senhor aqui foi baleado, ele precisa ser atendido. Nem contamos caso de nada, e nem interessava contar. Ela pegou ele no braço já, a enfermeira, e andou mais uns 20 metros lá numa sala de cirurgia, já que tinha médico, e já chamaram o médico correndo, atenderam ele. 15, 20 minutos depois, ela saiu lá dizendo, ele infelizmente faleceu, né? Preso, José Rocha declarou que foi agredido primeiro e, como consequência, desferiu os disparos. O seu depoimento foi prestado na delegacia às 17 horas e 30 minutos do mesmo dia do assassinato. Nelson Camacho, outra testemunha ocular do crime, disse que o assassino acabou condenado a 8 anos de prisão. Quando saiu, segundo Camacho, José Rocha teria cometido outros crimes e voltou a ficar preso, onde acabou falecendo. Ele era casado há 3 meses, ainda estava em hotel lá, hospedado, porque ele ia trazer a família. Já estava para trazer já, porque ele estava 3 meses lá para vendo lá. E depois, logicamente, ele iria alugar alguma casa, apartamento lá para a família, né? Para a família, para a esposa. Ele era recém-casado. Logo que ele faleceu, então, aí comunicaram à família dele. Nem sei quem lá de dentro da White, né? Porque a gente não sabia nem quem que era a família dele. Ele era de Bauru, ele estava conosco há 3 meses lá, né? Quem levou ele foi essa funerária nossa aqui, Montesquieu, né? Do primo Montesquieu. E nós fomos para Bauru, os jovens, saímos daqui, era 10 horas da noite, mais ou menos, se não me falha a memória, né? Às 10 horas da noite, nós saímos em 7 ou 8 numa Kombi da White. Ela tinha diversos carros lá para atendimentos assim, do escritório, né? E tinha a Kombi também. Então nós fomos numa Kombi, fomos revezando daqui em Bauru de noite, nós, a rapaziada, né? Os jovens. Às vezes somos levados a crer que no passado as relações eram mais amistosas, quando na verdade a história mostra uma realidade mais nua, crua e dolorosa. Ele tinha oficina mecânica lá. Ele foi preso por esse caso da White Martins. Quantos anos pegou, não lembro. Não lembro assim mais já agora, né, esse detalhe. Mas quando ele saiu de lá, ele estuprou a filha dele. Essa foi a verdade que a cidade de Maringá ficou sabendo. Você conhecia o caso do atentado contra os funcionários da White Martins, que resultou na morte de seu gerente, Ayrton Zaninotto? Comente e compartilhe mais este episódio com seus amigos e familiares. E vocês já sabem, há história em tudo que vemos. Até a próxima.